Ó, tá gravando, hein, pessoal? Comecei. Bom, o assunto de hoje é o processador, né? O tão esperado assunto, né? Que todo mundo é fissurado. Primeira coisa que imagina é o processador, né? Aquele chip enorme. Então, hoje nós vamos falar das inovações que o processador tem. Nós vamos falar da atualidade, né? Os modelos atuais. Não vou ter tempo de contar a história da tecnologia, porque tem muitos modelos, são apenas dois fabricantes, AMD e Intel, mas eles não param de soltar novas versões, né? Então são muitos modelos e não dá tempo de eu falar de todos. Eu peguei só a última geração, o que tem de mais moderno, porque é o que interessa para nós, né? A gente quer comprar e montar a nossa máquina. Talvez para fazer manutenção em alguma máquina velha, vocês vão dar de cara com alguma coisa que eu não dei na aula aqui, né? Mas aí é só no Google, né? No site do fabricante. Você já vai lá ver logo, olha, esse aqui não fabrica mais. Rapidamente eles tiram de linha, né? E a evolução é muito rápida, não para de sair novas versões, né? E hoje vai ser interessante falar sobre as inovações da era atual, da geração atual de processadores, tanto Intel como AMD. A AMD lança uma coisa, passa na frente da Intel, né? Aí começa a vender que nem água, e a Intel dali a pouco corre atrás do prejuízo e faz coisa melhor ainda. É tipo uma corrida, né? Um passando na frente do outro. A Intel ela tem uns processadores assim melhorzinhos, só que é mais caro também, né? Mas vocês vão ver aqui. A gente vai falar dos processadores e chipsets atuais. O processador ele trabalha em parceria com o chipset, né? E a cada geração de processador tem uma nova geração de chipset. O processador é Intel, o chipset é Intel. O processador é AMD, o chipset é AMD. É casadinho ali, tá? Então a gente vai falar do K10, que é chamado da AMD, chamado de Barcelona. Pessoal, esse livro é antigo, mas é a geração atual de processadores. É lógico que vocês vão ver aí no mercado coisa assim já melhor ainda do que está no livro, na minha aula. Mas é um modelo atual, tá? A gente está atual nessa aula aqui. Então, as duas linhas de gerações atuais são o K10 da AMD, chamado Barcelona. Esse é o pai, né? O primeiro que saiu, é lógico que vieram outros modelos. E a Intel Core i7, i5 e i3, tá? Gerações atuais. Reconhecendo os processadores, você pega o processador na mão, fala aí agora. Quanto tem de clock, quanto tem de cache, né? Ele tem controlador de memória interno ou externo. Qual a temperatura que ele aguenta, porque você tem que monitorar, tem que pôr o cooler, né? Tem todas essas informações, eu vou mostrar para você aonde buscar. Somente tendo o chip na mão. É lógico, né? Você vai no Google, põe lá o modelinho, mas tem umas tabelinhas aqui para saber entender, né, a informação. Aí um resumo sobre os sockets e encaixes. Pessoal, a placa-mãe, ela tem aquele lugar onde você encaixa o processador, né? Então, quando for comprar o processador, ele tem que ser compatível com a pinagem mecânica, tem que encaixar na sua placa-mãe. E então, quando você decide, vou montar uma máquina nova. O que você escolhe primeiro, a placa-mãe ou o processador? Aí tem que ser junto, né? Porque senão não vai servir. Mas você vai pensar primeiro na aplicação. Para que eu vou usar a máquina? Vai ser um servidor da empresa?
Vai ser para uso pessoal? Ah, tá. E se for para uso pessoal, o que que você gostaria de fazer? Você quer jogar? Você quer simplesmente fazer programação? Compilador, né? O compilador exige um pouco da máquina, mas também não exige tanto de vídeo, como jogos. Você quer somente editar um arquivinho Word, né? Eu sou escritor, estou escrevendo um livro aqui. Então vai da aplicação. Aí é que você vai escolher o processador e a placa-mãe, né? Tem aquela história que eu contei na aula da placa-mãe, né? Primeiro, gasta dinheiro com a placa-mãe, depois com o processador, que tinha a história do chipset, lembra? Mas aqui as coisas já mudaram. Você vê, eu dei uma aula aí semana passada. A minha aula já ficou obsoleta, agora já tem uma outro modelinho que vocês vão entender aqui. A gente começa da parte antiga, que é mais didática, e depois ensina a inovação, né? Como que as coisas chegaram até a geração atual. Aí eu vou fazer então um resumo sobre os sockets e encaixes somente desta última geração, mais atuais, tá? De placa-mãe. Ô, Aí você professor, eu tive que sair aqui, voltei agora. Você tá passando, mudando o slide aí, o PDF? Tá na primeira página ainda? tá na primeira ainda. Ah, tá bom. Então é que você tá falando aqui, não tô vendo o que que é o assunto. Desculpa aí, atrapalhar. Não, fica à vontade. Pode falar, pessoal. É muito bem-vinda a participação, a hora que quiser, tá? Não tem problema. Eu gosto muito de me sentir assim, junto, né? Às vezes você não conversa, você se sente sozinho. O microfone está sempre aberto, viu? O chat também. Então, eu vou fazer um resumo, tipo assim uns dados, né? Uma tabelinha para vocês se orientar dos encaixes, né? Da pinagem atual da placa-mãe e do processador para saber quem encaixa em quem, né? Dentro do mesmo socket, dentro da mesma pinagem, é compatível, tem vários modelos de processador, né, que servem na mesma placa-mãe, no mesmo socket. Aqui uma história da evolução tecnológica, né, das técnicas de fabricação vão se aprimorando e cada vez que você muda o jeito de fabricar, a tecnologia de fabricação, surge uma nova geração de processadores com certeza melhores, mais eficientes, né? E eu vou mostrar para você o tamanho, principalmente, está diminuindo cada vez mais, né? Você olha para o processador, ele está grandão, mas o tanto de coisa que cabe lá dentro é muito maior. Então, o tamanho dele em si diminuiu. O que que acontece? Aquele chip está grandão porque você vai jogando lá para dentro o quê? Controlador de memória. Você joga lá para dentro memória cache. Você põe lá dentro, agora está integrando vídeo, né? O chip de vídeo vai tudo lá para dentro. Você não precisa nem ter placa de vídeo, está lá dentro do processador. Então ele diminui de tamanho, sim, só que vai ajuntando mais coisas. Para fazer um comentário aqui, tem uma tecnologia que se chama isso daqui, ó. Quando vê se é a sigla aqui, ó, SOC. É muito usada na literatura, né, na internet, no Google você vê. Isso quer dizer System on a Chip. O que quer dizer isso? Um chip só, pessoal, tem tudo lá dentro. Você olha a plaquinha assim e fala, pô, cadê os barramentos? Não tem. Tá tudo ali integrado, foi tudo lá para dentro. É lógico que é umas maquininhas mais simples, né? Eu compro esse aqui, o Raspberry Pi. Um computador completo, mas você olha na plaquinha só tem um chip, não tem mais nada. É coisa pequena. Aqui, por fim, uma conclusão, né? O fim dos chipsets. Por quê? Tudo está indo para dentro do processador.
como conhecemos, como eu expliquei na aula da placa-mãe, né? Aquilo ali existe? Existe, mas está tendo uma fase assim de transição, né? Tá, os processadores estão integrando cada vez mais coisas. Bom, contando a história. Introdução. Muitas vezes é difícil definir o que é atual e o que é antigo no ramo da informática. Afinal, muitas tecnologias ultrapassadas, como por exemplo, barramento PCI. O PCI é obsoleto. O que você tem hoje é PCI Express. E as portas USB 2.0 obsoletas. Se tem hoje 3.0, muito melhor. Continuam sendo largamente usadas. Por quê, pessoal? Porque o pessoal que fabrica as placas, né? Por exemplo, placa de rede, placa de sei lá o que, tem muitas placas aí que se adicionam no PC. Eles ainda estão na tecnologia antiga, então quem fabrica a placa-mãe tem que dar suporte para fabricante de placas controladoras, né? Você vai num consultório médico, você vê lá, tem 1000 aparelhos lá de fazer exame, né? Tomografia, ultrassom, tudo é o PCzinho que controla. Aí você vai lá ver o PCzinho, tem uma placa lá dentro que é muito especializada e o socket dela é PCI. E o mesmo para USB, né? Tem tanta coisa que você conecta no USB e que se você deixar de fabricar o USB 2.0, vai tudo ficar sem funcionar, né? Bom, mesmo assim, apesar desses ser difícil falar, ó, daqui para frente é a geração nova. Com relação ao processador, é fácil traçar uma linha divisória clara entre os processadores atuais e as gerações antigas, né? E o que é que define qual é o marco tecnológico? Na AMD é o lançamento do K10, chamado de Barcelona. É usado nos processadores Phenom e Phenom 2. Esse Phenom primeiro eles fazem um processador para servidores, né, de alto desempenho. E depois rapidamente viram para uso pessoal, né? Vai cair no preço, eles já lançam para uso pessoal também. E a plataforma da Intel, os Core, né? Plataforma Core é chamado, tem i7, i5 e i3. Então, a AMD é a família K10 e a Intel a família Core. No caso da Intel, em ambos os casos tivemos uma quebra de paradigma. O que é paradigma, pessoal? Paradigma é como é que se diz? É o modelo, é o jeito como é produzida as coisas, o jeito como se trabalha. Quando você faz uma quebra de paradigma, muda tudo, reflete em tudo que depende daquilo. Por exemplo, o paradigma de transporte terrestre, né? Em 1800 e sei lá o que, era animal, né? Carroça. Depois veio a máquina a vapor, mudou, teve quebra do paradigma. Aí todas as profissões, né? Ferreiro, cocheiro, muda tudo, né? Aí veio maquinista, foguista. Então, paradigma é isso. É uma coisa, um caminho sem volta. E é o jeito de se viver, o jeito de se fazer as coisas. Em relação aos processadores anteriores, houve uma quebra de paradigma, que levaram ao surgimento das gerações atuais, tá? Então vamos contar a história do Barcelona, o K10. Ele veio primeiro, né? A AMD saiu na frente. Todos os processadores atuais da AMD são descendentes da plataforma K7.
que deu origem aos primeiros modelos do Athlon, com os quais a AMD deu combate às variações do Pentium 3 e Pentium 4. Passou na frente, né? A gente costumava falar para tirar sarro da Intel, é Pentium ou é Lentium, né? E o que a AMD fez, né? Em 2003, a AMD atualizou a plataforma do cassete. Pessoal, só para explicar o que é o cassete, foi já um avanço muito grande, né? A Motorola, a AMD em parceria com a Motorola, outro grande fabricante de processador, usavam a tecnologia de 180 nanômetros. É uma tecnologia aí que é o tamanho dos componentes lá do chip, né? A base de cobre. Com esse avanço tecnológico, o jeito de fabricar o chip teve um ganho de desempenho, né? Aí a AMD bateu o recorde. Ela conseguiu pela primeira vez 1 GHz de clock e deixou a Intel para trás. E como é uma corrida, né? O que quer dizer Athlon? Do grego quer dizer atleta, né? O atleta deixou a Intel para trás. É isso. Então, o cassete, né? Ele teve a sua evolução. O cassete era usado no Athlon, os primeiros Athlon. A plataforma foi atualizada, aí apareceram os primeiros processadores 64 bits, né? Athlon 64. Um controlador de memória integrado. Olha, pessoal, esse era a nossa ponte norte, lembra, na placa-mãe, que fazia a comunicação entre o processador e a memória. Esse chip norte aí passou para dentro do processador central. E aí veio o K8, né, com essas duas inovações. Controlador de memória integrado, 64 bits. E aí veio o Athlon 64 X2. O que é X2? São dois processadores. Olha, a inovação não para, né? Olha quanta coisa ela inovou. Dois processadores, 64 bits e ainda já integrou o controlador de memória. Esse Opteron são os servidores, né? São máquinas caras, não é de uso pessoal, tá? E então, essa plataforma K8 foi a plataforma mais bem sucedida da AMD. Passou na frente da Intel, roubou cliente da Intel de monte, né? Inclusive nos desktops, nos servidores, que são máquinas caríssimas, e também nos desktop, uso pessoal. A plataforma NetBurst, que era o Pentium 4, saiu perdendo. Então, contando a história, né, pessoal? Em 2006, a Intel contra-atacou. Aí ela lançou a plataforma Core, que pegou a AMD de surpresa. O Core oferecia desempenho assim, com o mesmo número de clocks, mesma frequência de clock, entregava mais desempenho do que os AMD. É isso que quer dizer clock por clock, a Intel é muito mais rápida. E além disso, tinha um consumo elétrico mais baixo. Aí a AMD não tinha o que fazer, ela somente restou a abaixar o preço, né? Por isso que tem fama, né, que a AMD é mais barato. Também é inferior, né? Para quem é pobretão, que nem eu assim, eu sempre comprei a AMD mesmo. Bom, não demorou para que começassem
a surgir informações, né? Aqueles buchichos, né? Olha, vazou não sei o que na imprensa, vai vir aí um tal de Barcelona, que é quad-core. 4 núcleos, pessoal. Era 2. Agora dobrou para 4. Destinado a suceder a plataforma K8, AMD. A AMD está reagindo, né? Então viria o K9, mas ela preferiu K10 só por questão de marketing, porque tinha K9 era nome famoso aí de uma raça de cães, né? O Barcelona acabou sendo efetivamente lançado em 2007, na forma dos Opteron. Pessoal, Opteron é máquina grande, caríssima, servidor, tá? Opteron quad-core. Então são 4 núcleos. Inovou, né? Coisa que nunca existiu antes, em 2007. Destinados a concorrer com os Xeon quad-core. Tava ali brigando, né? No ramo dos servidores. Então tinha esses dois, Intel e AMD. Opteron, Intel Xeon quad-core. A versão para os desktop veio pouco depois, dando origem à família Phenom. Então, Opteron é servidor, Phenom é desktop. E Xeon da Intel é servidor também. Então, o Barcelona, ele era melhor do que os Xeon aqui, tá? Vocês vão ver já. Esse diagrama, divulgado pela AMD, mostra detalhes sobre os componentes internos do K10. Esse é o cara que é o marco tecnológico de quebra de paradigma, tá, pessoal? Deixou muita gente para trás de novo. Aqui eu vou explicar para vocês. No próximo slide explica também. É uma fotografia mesmo, né, do chip, feito com microscópio. Esse chip é bem menor do que vocês estão vendo aí. Vou explicar aqui essas siglas. O que é FPU? É Float Point Unit. É aqui que são feitas as operações aritméticas, né? De ponto flutuante. O que é ponto flutuante? Nada mais é do que a vírgula. A gente fala vírgula, mas os gringos falam que é ponto. E a vírgula muda de lugar no número, né? Tantas casas depois da vírgula. E é isso que é o conceito de ponto flutuante. Para fazer cálculo com números quebrados, né? Porque o computador ele é binário, então ele tem que implementar uma maneira de dizer, ó, esse número aqui não é exato, tá? Aí você tem esse Core 1, ó, Core 1, Core 2, Core 3, Core 4, é tudo igual, pessoal. O que eu explicar no 1 vale para os outros 3, tá? Tem aqui o cache L1 e cache, dois bancos de memória cache, né? Um é usado para a área de instruções, né? Chama área de texto, é onde tem os códigos, as instruções para serem executadas. E a outra área é usada para dados. Aí tem o cache L2, né? Dois bancos também. Tá vendo aqui, ó, tem uma região que é, aqui está o processador, tá? Dentro dele tá a memória cache L1, tá? Agora já está meio fora do núcleo, né, do processador. Todo esse desenhão enorme aqui é o processador, mas o núcleo, né? Aqui é 4 em 1, né? 4 processadores em um chip grande. O cache L2 está mais fora, né, do processador, mas é exclusivo para este core, para este núcleo. Então, se você olhar nos outros cores aqui,
Vocês vão ver esses elementos aqui que é tudo repetido, esse padrão se repete, é tudo igualzinho. Depois, tem aqui no meio a área do controlador de memória, ou seja, quando qualquer um desses 3 núcleos querem falar com a memória, é através dessa interface aqui, né? Memory Controller. Esse era o chipset norte que veio para dentro do processador, né? E depois ainda tem uma memória cache L3, que é bem maior do que essas memórias L1 e L2, que são compartilhadas entre os 4 cores. Toda vez que vocês verem esse nome cache L3, quer dizer o seguinte: é uma memória compartilhada entre os vários núcleos que estão lá dentro, né? Então a L1 está dentro do núcleo, a L2 está ali do ladinho, mas já não está dentro, e a L3 é compartilhada. Além desses componentes que eu falei, tem uma interface, né, um barramento, que é para ele poder se comunicar com o mundo exterior, né? Somente o barramento Memory Controller aqui tem que ter tá aqui dentro. Tem que ter o PCI, por exemplo, que continua lá no chipset lá fora. O chipset ele perdeu importância por causa que a comunicação entre a memória já não precisa ser feita mais, está aqui dentro. Mas ainda tem o PCI que aciona os HDs, né? Aciona a placa de vídeo. Ainda tem a ponte norte ficou com a função de acionar placa de vídeo. E PCI Express, que tem os cartões HDs, né, SATA e USB, tá? Como você pode ver, aqui é o blá 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 que eu já falei tudo. Hipertransporte é o que? Você tem um canal de comunicação com o mundo exterior, para fora do chip grandão aí, né? O Barcelona inclui 4 links, tem 4 portas de comunicação com o mundo exterior, um para cada core, chamado hipertransporte, é o marketing deles. Um é usado para conexão com o chipset, né? Que eu acabei de falar. PCI, SATA, USB, enquanto os outros 3 ficam disponíveis para comunicação com outros processadores, o que permite a criação de sistemas com 2, até mesmo 4 processadores, 4 chips iguais a esse que eu falei para vocês, tudo na mesma placa, tá? 4 processadores, cada processador com 4 núcleos, né? Você vai ter um total de 16 núcleos, 16 unidades centrais de processamento. Essa função não é usada nas desktop, né? Porque desktop não precisa mais do que 4 núcleos, né? Mas é uma arma secreta para servidores. Ela tem uma competitividade assim nos Opteron, que é para servidor, né? Bom, vamos falar um pouco da Intel. Pessoal, essa memória aqui, ó, tá vendo? Esse cache L3, ó, toda essa região aqui, olha quanto espaço ela ocupa, ó. Tem 512 MB de memória cache lá dentro do chip, tá? Esses aqui são bem menores. Aqui tá dizendo, né? Ó, 512 KB, tá? É meio mega só. Aquele cache L3, que é a maior memória que tem lá dentro do chip. Aqueles dois L1 é 64 KB que eu mostrei lá.
espera aí, ó, L1 128. Ó, como você pode ver, tem 4 núcleos idênticos, cada um contendo seu próprio cache L1. São 128 KB, divididos em duas partes de 64, né? Aquela historinha aqui, ó. Esses dois caras aqui, ó. 64 mais 64. Aí vem o L2. 512 KB, né? Aí o L3, que é a parte maior, né, a memória cache, não fala quanto tem aqui, né? Mas vamos lá. O Core i7 marcou a introdução do Nehalem. Cada versão, ó, você fala Core i7. Dentro desse i7 tem várias versões, né? O Nehalem foi a primeira versão que saiu, baseada em uma arquitetura com muitas modificações em relação aos processadores anteriores. O i7 é para servidor, para máquina grande, né? É caro, incluindo um controlador de memória integrado. Olha, finalmente a Intel usou isso daqui. Ó, ela estava perdendo muito cliente lá para a AMD porque ela não tinha isso daqui, ó, controlador de memória integrado. E a tão esperada migração do FSB, Front Side Bus. A AMD tinha o Hypertransport. O que é? É o canal de comunicação do chip com o mundo exterior, tá? É isso. A Intel tem esse nome aqui. Só que é uma tecnologia diferente, né? Serial, que é mais rápida. Lembra do lance de eu discutir com vocês, né? O que é serial, o que é paralelo lá no chipset, na época da placa-mãe? Então, esse FSB, ele é bem mais rápido. Então, são duas melhorias que já tinha sido feito pela AMD, né? Quais são as duas melhorias? Integrar o controlador de memória e o bus, né? O barramento que consegue conectar outros processadores, né? Embora o Core i7 tenha sido originalmente introduzido como um processador destinado ao mercado high-end. O que é isso, pessoal? É o mais caro que existe, né? É o top, usado em servidor, né? Eles sempre fazem isso. Depois eles desligam lá um circuitinho lá, simplifica um pouco e lança para desktop, né? Então eles deu origem ao Core i5 e Core i3. Também tudo da mesma tecnologia, né? Do mesmo paradigma Core. São versões mais simples, mais baratas para uso pessoal. Passaram gradualmente a substituir os modelos anteriores do PCs, de baixo e médio custo. Então, antes desse Core aqui, só tinha lá o Pentium, né? Cache. Como é o cache do Intel? Blá, 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 blá. Usado nos processadores Core 2. É 2 núcleos, né? Core 2 Quad. Olha, pessoal, isso aqui eles são 4 núcleos, né? Eu vou explicar para vocês. Diferentemente do Yorkfield, usado nos processadores Core 2 Quad da série Q9000, obtido através da combinação de dois processadores dual-core. Então, o que eles fizeram? Pegaram um chip dual-core, que são 2 núcleos, e 2, né? E juntaram tudo num só, né?
Eles fizeram assim duplicou o chip, integrou, juntou tudo num chip só. Por isso que chama dual core, dois dual core dentro de um chip só, tá? Então ficou 4 núcleos. Entenderam a jogada? Ó, são 4 núcleos. Só que eles são divididos em 2 conjuntos, tá vendo? Cada conjunto o que que é? Nada mais é do que o antigo dual core que juntou. Eles são ligados através do FSB, que é esse cara aqui, né? Foi uma saída para a época, né, o professor, fazer esse negócio aí de dual core, né? Esses quatros aí, né? Que eles não conseguiam mais aumentar, não é? Eles já tinham tudo pronto, né? Então, o que que ele falou? Eu tenho esse layout aqui dos componentes, é o mesmo do Dual Core. Ficou fácil lá no projeto a juntar tudo, né? Mas só que aqui no meio você tinha que ter uma comunicação entre eles, né? Porque Exatamente. Aproveitou a tecnologia Dual Core e fez Quad Core. Por quê? é, Exatamente. Tem eu que. até mandei ali uma fotozinha ali, que eu fiz um trabalho. Não especifiquei muito porque era para aula tipo de português. Foi tipo um histórico. Eu Hum, coloquei ali que era do ano 98 até 2000, 2001 ali. E eu é. tenho no próximo slide falando em relação aos quad-core. E quando eu estava fazendo a pesquisa, foi por conta deles ter chego naquele limite, né? Eles não estavam conseguindo mais aumentar a quantidade de processamento, eles tacaram, dobrou o negócio aí. Pegaram a mesma tecnologia e colocou dois igual. Pronto. Ah, Foi a saída entendi. que eles tiveram. Ah, obrigado. Eu vou dar. Isso aqui dá pra. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Tá dando pra vocês verem aí, pessoal? O slide? Não, tá travado no PDF. Ah, deixa eu mudar aqui. Um minutinho só. Pera aí. Compartilhar a tela diferentemente. Aí fica legal, né? Pera aí. O que Só eu um coloquei minuto. foi da época que você falou, tava falando do Pentium 3. Que o Pentium, eu tenho ali no Pentium 2, né, 98, e tipo 1999, 2000, que foi mais ou menos o ano que lançou esse Pentium 3. A capacidade dobrou muito de tudo, você entendeu? Os Entendi. transistores, a frequência, que nem você falou, né, do 1 GHz. O anterior era metade disso. Aí Era 600. mais para frente aconteceu que eles não estavam conseguindo mais aumentar muito a questão do processador, né? Aí eles tacaram Hum. esse negócio aí de dois quadricore. 2 núcleos. Aí com a mesma clock dobra o processamento, né? É, deram Tá. um miguezinho, não. Eles têm que correr, porque senão fica para trás. A AMD já tinha esses 4 núcleos, né? É, então, esse aí eu só coloquei um pedaço do slide. Eu tenho vários aí. É até grande, ficou uns 7 slides com um monte de passagem, desde 71, que foi o primeiro lá, Hum. a 4 bytes. É legal isso daí, porque você seguindo a história da evolução tecnológica, você entende muito melhor como que chegou ao estado dessa geração atual e consegue compreender por que que isso foi feito assim, né? Eu sempre faço isso também quando eu quero estudar alguma coisa da informática. Eu puxo lá de trás até chegar nos dias de hoje, porque eu quero entender. Entende muito melhor contando a história da evolução. Sim, que nem hoje por conta da fita. Um entendimento bem melhor sobre como funciona por questão da gravação da fita. Uhum. Do Pentium para trás era só. Não tinha controlador de memória integrado. E era só um núcleo, né? E a geração atual, o que, que é o marco tecnológico? Mais de um núcleo,
e processador interface com a memória integrado. Isso que foi o salto, né? A quebra de paradigma. Só que a AMD lançou o X4, que é 4 núcleos. Aí a Intel correu atrás, né? Então aqui o nosso Core i7, né? 4 núcleos. Tem essa confusão do nome aí, Core Duo Quad. Aí você não sabe se é 2 ou 4, mas é 4, tá? São dois conjuntos de 2, são 4 núcleos. Aqui o cache L3, olha como é grande a área de memória cache, quase que ocupa metade do chip, né? E as interfaces com o mundo exterior aqui, né? Opt, né? OPI. Bom, pessoal, eu fiz aqui um resumo, um corte muito grande. O que eu queria que vocês fizessem, pega aquele livro que eu passei para vocês. Tem um capítulo lá, lê o capítulo inteiro, que tem muito mais informação. Aqui eu só falei assim, tudo que é genérico, entendeu? E peguei um exemplo de cada um. Mas tem muito mais modelos, versões para vocês verem lá, cada um tem uma história, tá? Aqui não tem nem 10% do que tem no livro. Por isso que eu fiquei ontem até de madrugada recortando. Mas os fatos aqui que vale aprender sobre, né? Curiosidade, os 4 núcleos são compostos por nada menos do que 731 milhões de transistores, que mesmo com a técnica de produção de 45 nanômetros, isso daqui é importante, a gente vai falar sobre isso lá na frente, tá? É a tecnologia de fabricação, né, do chip. Esse aqui é um tamanho, né, do componente eletrônico, 45 nanômetros. É 1 metro dividido por 1 bilhão de vezes, né? Divide por 1000 dá milímetro. Divide por 1000 dá micron. Divide por 1000 dá nanômetro. Ocupa uma área de 263 milímetros, 45 nanômetros. O total, né, o tamanho dele, milímetros quadrados. Para ter uma ideia, isso corresponde a 10 vezes o tamanho do Atom 230, que possui apenas 25 milímetros. Quer dizer, o chip aumentou de tamanho, né? Porque lá você tem que acomodar muita coisa, 4 núcleos, memória cache, né? Ele cresceu muito de tamanho. Tem que integrar. Aqui ainda não tem a... Tem, né? Olha lá, controlador de memória integrado, i7. Mas eu não estou vendo aqui, viu? Isso aí não, tomei na dúvida. Para acomodar 4 núcleos, a Intel fez várias mudanças na arquitetura do cache. Em vez de um grande cache L2 compartilhado, eles optaram por utilizar uma arquitetura similar à utilizada pela AMD no Phenom, com um pequeno cache L2, 256 KB. Ó, pessoal, é grandinho, hein? E para cada núcleo, e generosos 8 MB de cache L3, compartilhados entre todos. Então, aqui o que eu ressaltei em azul? O cache do processador Intel é bem maior do que o AMD, tá? Com isso, teve um ganho marcante em desempenho. Controlador de memória. Tá dizendo aqui que tem sim, controlador de memória integrado na geração Core. Outra mudança dramática é a inclusão de um controlador de memória integrado, assim como a AMD, né? Para não ficar para trás. Só que ela chegou tarde com esse negócio.
Perdeu muito cliente. O controlador de memória integrado reduz substancialmente o tempo de latência da memória, né? Ou seja, cada busca na memória vai ser muito mais rápida. Eu não preciso pedir para o chipset que está lá fora, né? Outro chip, para me comunicar com a memória. Eu mesmo já acesso a memória direto, resultando em um ganho de desempenho considerável. Um dos grandes motivos do Athlon X2, é 2 processador, né? Ter se mantido competitivo em relação ao Core 2 Duo. Está vendo? Aqui é 4 núcleos, ó. Aqui é 2. Mas o Athlon 2 ele emparelhava com esse aqui no desempenho, né? Apesar de possuir bem menos cache, era justamente devido ao fato de usar controlador dedicado, enquanto que Core 2 Duo dependia do trabalho do chipset. Realmente, pessoal, essa foto aqui é Core 2 Duo, tá? Não tem ainda o desenhado aqui, você vê que não tem o controlador de memória, assim como você vê aqui, ó, Memory Controller, né? A grosso modo, podemos dizer que o Athlon X2 precisa acessar memória com mais frequência. Por quê? Ele tem muito menos cache, né? Então ficou assim, o Intel ele tem muito mais cache, que é para ganhar desempenho. Só que ele não tem controlador de memória, né? Então o Athlon 2 precisa acessar memória com mais frequência, devido ao cache menor. Mas em compensação, esse acesso à memória é muito mais rápido, porque ele tem um controlador lá dentro. Ele conversa direto com a memória RAM. A Intel resistiu, mas não teve jeito, teve que implementar esse controlador de memória interna. Bom, o que ela fez? Ela fez melhor, né, do que o AMD. Em vez de utilizar um controlador single channel, um canal só, ou dual channel, um canal duplo, a Intel optou por utilizar um controlador triple channel, ou seja, são 3 canais, 3 vias de comunicação entre o processador e a memória externa RAM, tá? Na versão inicial do Core i7, com memórias DDR3, né? Que é o padrão atual de memória, segundo a nossa aula lá, né? Isso significa uma largura de banda de 32 gigabits, né? Para ter uma ideia, isso é 40 vezes mais rápido do que tínhamos há 10 anos, quando utilizava as memórias tipo SDR, PC100, né? PC100 quer dizer 100 MHz. A gente viu essa memória lá na aula de memórias, no Pentium 3. Então, o placão aqui do Core i7 ficou assim, ó. São 3 módulos de memória. Cada módulo é um canal, é triple channel. A gente falou sobre o dual channel, né, nas memórias. O AMD é dual channel, mas o Intel é triple channel. Saiu na frente, passou a AMD para trás de novo, né? Aqui dá para ver, né, o pessoal, que será que esse chip esquentadinho aqui cheio de dissipador, né? Deve ser o vídeo, né? Porque ser tão esquentadinho assim. Aqui atrás vocês estão vendo o regulador de tensão para o processador, porque o processador usa tensão muito baixa, né? Mas a fonte entrega 12 volts. Por isso que tem dissipador
aqui grande, né? Capacitor, tudo em volta do processador, que é para regular a tensão de operação dele. Então, os três canais, né, o Triple Channel, opera de forma independente. Cada canal comunica independente do outro. Enquanto um faz uma coisa, o outro faz outra. De forma que o processador pode iniciar uma nova leitura em qualquer um dos módulos de memória, enquanto ele já está lendo, esperando uma leitura que já está em andamento, realizada em outro módulo. Isso contribui para reduzir o tempo de latência, né? Tempo de espera. Ó, eu mando buscar na memória e fico esperando. Lembra que o latência é uma espera. O processador ficava gerando ciclos de bobeira lá até que chegasse os dados da memória. Naturalmente, para tirar melhor benefício do Triple Channel, é necessário usar módulos em trios. Você tem que encher os 3 slots de memória para poder se beneficiar desse desempenho. Você pode pôr um slot só, 2 só, mas aí você não vai usufruir, né, desse mecanismo. Bom, aí você põe lá para dentro do chip do processador todo aquele chipset da ponte norte, né? Toda aquela parte do chipset norte que era responsável por fazer a comunicação entre a memória e o processador central. Isso o que resultou? Num problema, né? Não é problema, redundou num número de contatos. A pinagem do processador aumentou muito, porque tem mais coisa lá dentro, tem que ter mais pinos, né? Para poder conversar com a memória, certo? Aquela pinagem que é acesso direto à memória, triple channel, tudo é pinagem que aumentou. Então, devido a isso, teve um novo socket, né? O socket antigo 775 já ficou obsoleto, não serve mais. Agora tem muito mais pinos. Aí veio o socket LGA 1366. Pessoal, aqui ó, 775 pinos, será que é isso? Aqui ó, 1366 pinos, olha, quase que dobrou, né? Quase o dobro, olha lá, de pinagens do antigo 775. Core 2 Duo. Ó, o Core 2 Duo é aquele anterior que não tinha esse cara aqui, ó. Controlador de memória. Esse cara aqui é o Core 2 Duo. Era o socket 775. Agora com esse cara aqui, ó, que não tem a fotografia. Esse aqui é o dobro da pinagem. Ok, pessoal? Aqui é a foto, né, do novo socket Core i7. Para você pôr ele de perna para cima, aqui tem a pinagem dele, né? Ele ficou em formato retangular em vez de quadradinho, né? Controlador de memória integrado, muito mais pinos. Bom, esse é o processador. O processador trabalha em parceria com o chipset. O chipset aqui perdeu poder, né? Ele não é mais responsável pela comunicação com a memória, correto? Então teve que lançar um novo chipset chamado de X58, que trabalha em parceria com outro chipset, a Ponte Sul, né? Esse aqui é Ponte Norte. Esse aqui é a Ponte Sul. A Ponte Norte
perdeu a função de falar com memória, mas continua ainda falando com a placa de vídeo, né? O PCI Express, que é altíssima velocidade também. E a ponte sul, responsável por HD, né? SATA, USB, Wi-Fi, né? Placa de rede. O controlador de memória foi movido para dentro do processador. O chipset agora ficou muito mais simples por causa disso. Serve basicamente como uma interface entre o barramento QPI do processador, o processador falando com o chips, com a ponte norte, tá? É uma via de comunicação ponte norte com o processador, é o QPI. Os periféricos PCI Express estão conectados no ponte norte. E também a ponte sul está conectado com a ponte norte, né? Vocês vão ver o desenho já. Que é chamado de DMI. Pessoal, vai na Wikipédia, vê o que é DMI, o que é QPI, né? Lá explica direitinho, tem toda a informação detalhada. Os transistores referentes a PCI Express ocupam maior parte do die. Die é o chip mesmo, aquelas fotos que você vê é o die. Aquela semicondutor, né? Aqueles que tem lá dentro mesmo, eles chamam de die. Antes de encapsular, né? Soldar aquelas perninhas, tudo com fio de ouro soldado aqui. Então o chip ainda continua grande, apesar de ter perdido interface com a memória, por causa do PCI Express. Ainda tem a sua função, né? Aqui tem uma história, né? NVIDIA, tradicional fabricante de placas de vídeo, né? Tem toda uma memória, tem um processador independente na placa de vídeo, né? Então, a NVIDIA, ela licenciou, ela transferiu tecnologia, né, para a Intel fazer o x58. Então a Intel tem que pagar, cada placa que vende, tem que pagar uma graninha para a NVIDIA. Isso se chama royalties, né? Outra novidade, o x58 certificado pela NVIDIA, licenciou, né? Para uso de SLI, ó, importante tecnologia aqui de vídeo, para ser implementada dentro do chipset Norte. Ou seja, o primeiro pelo qual a Intel aceitou pagar licença, o que permite o desenvolvimento de placas que sejam simultaneamente compatíveis com o SLI e também esse aqui eu não conheço, Crossfire. Deve ser coisa da Intel. Só que o SLI é melhor, então ele tem os dois. Como estamos falando do mercado high-end, é o mais caro que existe, né? Oi? O SLE da Intel, Crossfire da AMD. Ah, perfeito, obrigado. Usa duas placas de vídeo, um com um nome e o outro com outro. Só que como são marcas diferentes, empresas diferentes, cada um deu o seu. Ah, obrigado por me ajudar. E é Intel, mas é licenciado da NVIDIA, né? Ela paga royalties, né? Bom, como estamos falando do mercado high-end, ou seja, coisa cara, né? Somente o processador custa quase $1.000 e $200 só da placa-mãe. O suporte ASLI acaba sendo um recurso importante. Então, custou caro, né, essa licença, mas não tem problema, o consumidor paga, né? Ele quer jogos, né, pessoal? SLI é indispensável aí para o pessoal de jogos, não é isso?
Uma observação é que as placas precisam passar por um processo de certificação. É um teste. É um fiscal que vai lá e testa a placa e examina, né, antes de ir para o mercado. Ele trabalha dentro da fábrica lá. Por quê? Ele é da Nvidia, ele quer controlar os negócios, se não está tendo pirataria e tal, né? Aí ele carimba, licenciado, pagou royalties. E carimba lá Nvidia lá no, não sei na onde lá. O que inclui pagamento de cada placa, paga $5 para usar a tecnologia Nvidia, a título de royalties. Com isso, então, às vezes sim, às vezes não. A Intel ela tem a opção de usar ou não o SLI. Então, algumas placas, alguns chipset x58 é opcional, tá? O que eles fazem? Eles fabricam o negócio tudo igual. Aí vai lá e desliga um fiozinho lá dentro, né? Desabilita lá no circuito integrado aquele circuitinho. Mas é feito tudo igual. Aí o fiscal lá vai ver que não está habilitado, tudo bem. A principal observação é que o Triple Channel está disponível apenas nos processadores da família i7, que é para servidor, né, alto desempenho. Os i7, que é destinado a uso pessoal, né, possuem apenas Dual Channel. Tá bom? Aqui está o desenhinho, né, conforme explicado. Você vê que a memória está ligada direto ao processador, né? Que é controlador integrado. Que ele tá, a memória era pendurada aqui na ponte norte, agora está pendurada direto no processador. E a ponte norte ficou com a função de PCI Express e o nosso famoso SLI para vídeo, né? A ponte sul ela é ligada a dispositivos muito mais lentos. Lembra na aula passada? É 1000 vezes mais lento do que a ponte norte. O HD SATA, por exemplo, né? Áudio, né? Aquele áudio 5.1 lá, home theater. Aqui você pode ver LAN Connect, tá vendo? Placa de rede integrada. BIOS, para comunicar pelo BIOS, tem aqui uma via de comunicação. O DMI para comunicar com aquele lá. Olha lá, o QPI para comunicar com o processador, né? E a ponte norte. O que mais? SATA. HDs. PCI Express de novo, ó, até aparece em cima e embaixo, ó, nos dois lugares. USB, né? Todos os periféricos mais lentos estão na ponte sul. Bom, pessoal, aí acabou. Eu só dei um exemplo de cada um, né? Mas tem uma variedade de versões muito grande. Vai lá no livro, lê tudo. Eu só falei o pai da criança Intel e o pai, o vovozinho, né? O que deu início à geração da AMD, os mais importantes. Tudo que vem depois segue aquele paradigma, né? Qual que é? Controlador de memória interno, mais de um núcleo, né? Bom, então, pessoal, eu vou correr um pouco, senão a gente não termina a aula. Tem dois capítulos aqui, um para AMD e outro para Intel. É para vocês, é tipo assim uma tabelinha para vocês consultarem, né? Eu procurei listar somente os mais usados, né, da última geração. Então você pega um chip AMD na mão, né? Como que você faz para identificar as informações? Qual é o clock? Qual a temperatura máxima para eu poder refrigerar ele?
quantos processadores tem dentro, quantos núcleos, né? E qual a tecnologia que foi usada para fabricar ele. Vamos ver lá de uma vez. Aqui é um blá blá blá, depois vocês dão uma lida, né? Tem esse CPU-Z, que um aluno que me recomendou aí, acho que foi. É um software que depois de montado o PC, você roda ele, ele fala tudo para você. Mas faz de conta que você está com o chip na mão. Eu quero saber informações dele. Ah, professor, eu digito no Google lá, já vem tudo. Tudo bem. Mas vamos ver a tabelinha que eu fiz aqui, é só para aprender como que é o negócio, né? A informação vem no... Como é que chama aqui? Spreader. Esse cara aqui, ó. Isso aqui traduzindo para o português significa espalhador. Espalhador do processador. Nada mais é do que aquela chapinha de metal que tem bem na cabecinha dele, onde você espalha a pasta térmica, né? Então é onde escreve ali o código. Esse código aqui é que a gente vai aprender, ó. Tá vendo aqui, ó? ADA 4800 DAA 6CD. É aqui. Para cada, ele chama de posição, né? Isso aqui é em hexadecimal, né, pessoal? Letras de A até F e números de 0 a 9. É o código. Você pegou esse código aqui, você dá para saber tudo sobre processador. Então, os... Deixa eu ver, só um minutinho. Cadê? Então vamos lá. Dentro do código, o campo mais óbvio são os 4 dígitos do número da identificação. 4800, né? Então é um Athlon 64 4800. No exemplo. Mas esse número não quer dizer o gigahertz dele não, tá, pessoal? É a identificação. Como vimos, o mesmo código pode ser usado em processadores com diferentes clock de cache e socket. Os 3 dígitos finais, né? 6 CD aqui, ó. Ajudam a distinguir processadores com o mesmo índice, pois indicam a quantidade de cache. Aí, ó, informação importante aqui, ó, cache. E qual a tecnologia de fabricação. Então tem uma tabelinha aqui, ó. Depende do número 2, 3, 4, 5 ou 6, é o cache que você tem. No nosso caso aqui é 6, né? 2 MB de cache. Beleza, pessoal? E as duas letrinhas lá, CD, essas duas aqui. Essa outra tabelinha aqui é a tecnologia de como que foi fabricado, né? E qual é o socket, qual é a placa-mãe que você precisa comprar para ele, certo? Tá tudo aqui, ó. Quantos núcleos, né? Esse aqui é um núcleo só, single core. Esse aqui são 2 núcleos, dual core. O socket é esse aqui, tá bom? Aí tem uma lista aqui, ó. É só consultar a tabelinha do professor. Aqui eu acho que eu reuni quase tudo que vocês precisam, né? Sempron. Importante saber aqui, ó. Terceiro dígito, ó. O TDP. Lembra a aula de fonte, né, pessoal? Vocês têm que ter essa informação para poder dimensionar a fonte. Não só isso, para saber refrigerar o processador, para você pôr o cooler nele, né? Importante informação.
quanto de calor ele está dissipando e quanto que está consumindo, né, de corrente. Terceiro dígito, aqui, ó. Aqui. Ele fala dígito porque está em hexadecimal. Isso aqui são números, viu, pessoal? Standard. Ô, professor, quantos watts que é esse negócio? Consumo normal dentro da arquitetura usada. Isso aqui, pessoal, é uma coisa assim, não é um processador de alto consumo e é um médio. Você pode pegar por padrão assim, 45 watts, não é dado um número exato. Você sabe por quê? Você só precisa saber o degrau, você não precisa saber o número. Então é pequeno, médio e alto consumo, ou é consumo padrão. Porque na hora de comprar o cooler, né? Aí lá no cooler já tem esses degraus aqui, tá? Ou é baixo consumo, por exemplo, laptop, ou é standard, ou então quando vem o número é porque o cara é esquentadinho, ele gasta muito, tá? Se for a standard, eu acredito que qualquer cooler que você puser lá, vagabundo, vai servir, tá? Qual é o socket? Oitavo dígito. Aqui tá repetitivo, né? Porque lá atrás já falou, né? Vamos lá ver. Oitavo dígito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É D. Tá vendo que esse D aqui, ele repete aqui, lembra? Em algum lugar eu vi esse negócio aí, mas tudo bem. O socket 754, 939 e 940. Essa informação tem lá na repete, você pode ver que bate. Esse D está repetindo aqui, ó. Então, você sabe qual é a placa-mãe que você deve comprar para ele, né? A pinagem. Os dois primeiros dígitos. AD no exemplo. Aqui, ó, AD. Permite confirmar a família da qual o processador faz parte. AD é um Athlon X2, são dois núcleos, 64 bits, tá? Aqui são exemplos para você exercitar o código. Eu vou pular, pessoal, senão não dá tempo de a gente terminar a aula, tá? Você pega o código aqui, ó, e faz um exercício para identificar esse código aqui, né? As características detalhadas do processador. Aqui outro exemplo, para você ver se você aprendeu, ó. Pega esse código aqui, consulta as tabelinhas que o professor passou ali atrás e me fala todas essas informações aqui detalhadas. Tem tudo que você precisa saber. O quinto dígito, né? Ó, 1, 2, 3, não, de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. É A. AA, né? Foto abaixo. É a tensão, né? Quanto ele gasta em volts. E de novo, a temperatura máxima, né? Olha aqui, tem informação aqui para quem estava em dúvida com a temperatura. Tá tudo direitinho aqui, ó. Quantos graus, né? Que ele aceita. Isso aqui tem o software, né? Durante a operação da máquina, você roda lá um programa utilitário que vê a temperatura interna do processador. Fica de olho se nunca vai passar desses números. A recomendação é assim, quanto mais frio, melhor. Se tiver 10 graus é o ideal. E é lógico, varia, né, de acordo com a demanda da carga de trabalho. O A variável, de acordo com a série. Oi, professor, agora, como que eu sei? Ó, eu fiz uma observação aqui embaixo, peguei do livro, ó.
É usado em processadores que não passaram pela verificação. Lá na fábrica, os caras não testam. Eles ignoram esse dado. Quando é para uso pessoal, né? Normalmente é processador que não esquenta, tá tranquilo, não tem problema de aquecimento, né? Então você considera o I, considera que é 63 graus, né? Quando for A, tá bom? Não precisa ser exato. A Intel, como é que você vê os dados, né? A Intel vem escrito lá assim no chip, Core i3 540, só vem isso, ó. Essa primeira coluninha aqui, ó. E como que você vai saber? Consulta essa tabelinha aqui do professor, ó. Se for um Core i5 2400, tem todos esses dados aqui, ó. Eu pus os mais comuns, né? Eu acho que a maioria das vezes, se você consultar essa tabelinha do professor aqui, vocês vão ter tudo que vocês precisam de informação, tá? É os mais comuns. Listei tudo aqui. Socket. Pessoal, eu vou correr, senão nós não chega no fim. Até os 486, você espetava o chip lá no socket. Não tinha nenhum mecanismo assim para garantir que você não ia entortar os pinos, que você ia encaixar direito, não ia dar mau contato. Aí você tinha que alinhar os pinos lá nos buraquinhos e carcar o dedo em cima, né? Com força até encostar lá no fundo. Não, muito raro, entortava, perdia o processador. Agora, o que eles inventaram? Até hoje tem isso. É o ZIF, Zero Insertion Force. Você põe o processador lá, ele até cai, ele encaixa bonitinho, sem você fazer força, ele cai lá dentro. Aí você vê que ele está alinhado, encostou ali, sem força nenhuma. Aí você abaixa aquela alavanquinha lá, né? Essa alavanca aqui, ó. Vocês já devem ter visto. Aí eu fiz também um resumo dos sockets. Tem vários pinagens, tem que bater com a placa-mãe, senão não encaixa. Aí você comprou a placa-mãe, você vai comprar o processador. Você tem que ver essa informação aqui, ó, qual é o socket, ou vice-versa. Comprei o processador primeiro, vou comprar a placa-mãe, tem que bater essa informação com os dados da placa-mãe, tá? Pessoal, por favor, dá uma lida aqui, eu não vou ficar lendo para vocês, é bem intuitivo e eu também não estou com tempo. Aqui, ó, a M2, né? Foi quando passou a dar suporte para aquele controlador de memória interno. Daqui para frente a pinagem aumentou bastante, né? Assim como a Intel, né? Aqui no LGA 1366, ó, tem 1366 pinos. Dobrou, ó, tá vendo aqui? Pessoal, dá uma lida. Isso aqui não é para ficar estudando. Isso aqui é para consultar, caso precise, tirar uma dúvida. Você vem aqui na tabelinha. Ninguém fica estudando tabela, né? Dá uma lida para entender a evolução passo a passo. Aqui, ó, interessante. Isso que eu queria mostrar. Os chips, né? O die que eles chamam lá. Eles são fabricados assim com tecnologias cada vez mais melhores. São saltos tecnológicos que não tem volta, né? Eu tinha lá, eu não sei qual é aqui, não fala, é só um exemplo genérico. 132 nanômetros. Quando você tiver no texto lá, você já sabe que é coisa mais antiga. Normalmente o que acontece? O processador central ele tem a tecnologia 130 nanômetros, por exemplo. Aí teve um salto tecnológico, muda todas aquelas máquinas, reorganiza a fábrica inteira, é um investimento altíssimo, né?
para trocar as máquinas que produzem 130 nanômetros. Vou comprar uma máquina nova que produz 90 nanômetros. Eu não jogo fora. Eu pego essa máquina e vou usar para fabricar outras coisas, né? Que não seja o processador central, né? Aí começo a fabricar chipset, plaquinha de interface, dá para aproveitar em outras coisas. Normalmente o chipset ele usa uma tecnologia anterior à do processador, porque ele é mais lento, né? Lembra disso? Então foi indo. Padrão atual, que é dessa última geração que eu mostrei para vocês, é 32 nanômetros. Só para ter uma referência aqui quando eu estiver lendo alguma especificação técnica aí de processador ou de qualquer outro chip. Pessoal, vocês podem dar uma lida aqui, por favor. Eu não vou explicar, é bem intuitivo. É um paradigma, né? Tá entrando agora os processadores APU, né? Accelerated Processing Unit. O que aconteceu? Devido à diminuição do tamanho dos componentes eletrônicos, no mesmo espaço eu consigo agregar mais coisas. Então, o que foi para dentro do chip agora? Depois da processador de memória, agora vai indo o processador de vídeo, as placas 3D, né? O processador 3D, por exemplo, foi tudo lá para dentro. Botar o memória cache, botou processador de interface com a memória e agora integrado veio vídeo. Dá uma lida, por favor, pessoal. É só para fazer um contraste aqui. Tem muita coisa, tem que ler o livro lá mesmo. Os chipsets tradicionais, aqueles que eu dei na aula da placa-mãe, eram assim. Ó, a memoriazinha, tem a ponte norte, a placa de vídeo, PCI Express, bonitinho. Agora mudou. Ficou assim, né? As memórias estão ligadas direto ao processador. E mais, o que aconteceu? Não tem um desenho aqui. As APUs. O vídeo foi para dentro do processador. É só dar uma lida, pessoal. É intuitivo. Por favor, faz esse favor para mim que eu não estou com tempo. Acho que eu falei demais. Olha aqui, ó. A fotografia do APU. Quase metade do chip foi para a placa gráfica, né? Para vídeo. E nem preciso falar que a pinagem aumentou de novo, né? Isso aqui é coisa muito recente. Se você procurar no mercado, eu não sei se tem. O que vocês acham, pessoal? Vocês estão sabendo disso daqui, das APUs? Quanto custa? Tá vendendo já? O Gabriel mandou mais coisa aqui. Deixa eu ver. Pessoal, pode falar, viu? Eu dou espaço, vocês falam à vontade. Professor, suas aulas seriam tipo no laboratório mesmo, aí tipo com as peças, ou seria bastante coisa teórica por enquanto? É só por enquanto essa teoria aqui, porque aí na hora da gente montar no laboratório, aí eu vou falar as siglas, aquela sopa de letrinha, vocês já vão saber do que eu estou falando. Pego uma memória na mão, falo, ó, essa DDR3, blá blá blá. Eu acho que vai ter somente o falar sobre o HD rapidamente, aí nós já vamos começar a montar como que vai ser. Como a gente não tem acesso ao laboratório, eu vou montar aqui na minha casa uma máquina que eu tenho aqui, um Athlon
X264, que eu desmontei inteirinho, vou montando e explicando para vocês. E aí o que eu espero? Que vocês aí na casa de vocês já devam ter comprado aí tudo isso que eu expliquei, né? Processador, memória, placa-mãe. Escolhe cada um, é um exercício, né? Cada aula eu dou um exercício. Escolhe aí a placa-mãe, escolhe um HD, escolhe. E aí vocês montem os seus também. A proposta era no fim do semestre cada um montar na sua própria casa, sua máquina nova, né? Mas eu vou dar meus pulinhos aqui, eu vou fazendo uns filmes, montando aqui a placa na bancada aqui, tirando foto com detalhe e vou explicando para vocês, ó, montei assim. Aí a outra aula prática, o que seria? Instalar o sistema operacional, está previsto, né? O laboratório nosso. A gente faria lá na FATEC mesmo, né? Mas infelizmente eu vou dar meus pulinhos aqui de novo. Eu vou instalando e mostrando para vocês, né? Fazendo vídeo, fotos. Fica Ô, tranquilo que vai dar certo. professor, esse link aí que eu mandei, eu não sei ainda, não baixei. É um jogo que é de construir computador. É? Ele Ah, é que bem legal. detalhadinho. Vou É tudo compartilhar com bonitinho. os alunos aqui. Qual que você fala? Esse. O link de baixo ali, ó. Sei. Eu vou Tá só. gratuito agora até dia 14 para baixar. Ensina como que monta assim um simulador para montar? É um simulador de para construir computador. Ai, que legal. Eu vou dar uma explorada aqui, eu vou compartilhar depois. Que legal. Eu faço isso lá na aula de redes. Tem um simulador muito legal lá, o Packet Tracer. Que daí se o senhor acabar, se o senhor baixar, ver se é bem interessante para as aulas aí já recomendo a galera baixar para tá brincando com ele. Eu vou experimentar e, se for o caso, nós vamos adotar ele, tá? Como que simulador É que ele é montagem? pago e tá gratuito. Aí depois, se o senhor gostar bastante e quiser aplicar em outras aulas, aí você vai ter que burlar ele, hein, professor? Ah, mas como que tá gratuito? Eu não tô Ele entendendo. fica, você cria uma conta, aí ele fica gratuito pra sempre na sua conta. Hum. A Epic Games é assim que funciona. Ah, mas não tem que burlar nada, não. Senão não Não, pode. agora não. Até dia 14 não tem que burlar nada. Entra no link rapidinho, você vai ver aí. Ele é gratuito, fica até dia 14. Entendi. Você baixa, ele fica gratuito para você. Mas quem for baixar depois do dia 14, aí tem Hum, que pagar. entendi. É o que eu tô falando. Se você gostar e quiser adotar para as próximas outras turmas ou algo do tipo, por a gente estar no momento online, Hum. aí você vai ter que burlar. Ah, sei. Esses simuladores, eles são muito bons, você sabe por quê? Você tem vários componentes que você consegue conhecer, né? Ver como funciona, experimentar. É muito bom, é fantástico isso daí. Tá legal, boa dica, Gabriel. Obrigado. Pessoal, fica a dica aí. Vai baixando até o dia 14 aí, aproveitem, né? Pessoal, eu preciso encerrar que eu já roubei 5 minutos do precioso tempo de vocês. Mas muito obrigado, inclusive, Gabriel. Agradeço muito, viu? Me ajudou bastante. Gosto muito da participação e a gente aprende com os alunos. Eu vou estudar sim. Muito obrigado, Gabriel. E eu vou passar para você o negócio da fita lá, tá? Pro seu trabalho. Tá bom? Então, meus amigos, tá todo mundo dispensado. Muito obrigado pela paciência e é só por hoje. Quem quiser falar com o professor, eu vou ficar mais um pouco, né? Ah, tá. Crie uma conta para compartilhar com os alunos. Com certeza, Gabriel. Vai facilitar aqui na hora de eu montar. Eu vou escolher a minha placa
lá no É porque, tipo simulador. assim, vamos supor, você cria um e-mail para você criar a conta lá, porque daí você pode compartilhar, entendeu? Aí, se tiver interesse em compartilhar com outros alunos, aí todo mundo tem acesso. O que eu faria? Abrir uma janelinha aqui, compartilho a tela e vou fazendo, mostrando para Isso. vocês. Também. É. Ah, que legal. Eu vou fazer isso aí, então. Bom, vamos nessa. Tchau, Bacana. professor. Obrigado, meu amigo. Ó, um abraço para você, viu? E um abraço para Professor, todos. obrigado pela aula. Muito bom o conteúdo. Obrigado. Valeu, professor. Boa semana, professor. Igualmente, vocês merecem o melhor que eu puder fazer, tá?